Olá, pessoal. Sou Eliana Pulcinelli, professora de Direito Tributário da Escola de Direito L. Alonso. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um projeto bem bacana que a gente está iniciando esse semestre. São dicas para a OAB. Nesse primeiro momento, a nossa preocupação, quer dizer, o nosso primeiro foco é ajudar você nas questões de natureza objetiva, nessa primeira fase. E eu gosto sempre de dizer que direito tributário, a gente sabe que não é aquela disciplina predileta, né, da maioria dos alunos. Mas ela, embora para mim seja a alegria da vida, direito tributário vai te ajudar a ir para a segunda fase, né? Não apenas angariar pontos para a sua aprovação, mas para te levar para essa segunda fase, ainda que direito tributário não seja a sua disciplina de escolha para a segunda fase. Né? Direito tributário está nas disciplinas do grupo B. Essas disciplinas associadas, elas representam mais de 1/4 da sua prova. E, obviamente, o direito tributário faz um peso significativo naquelas 5 perguntas que eu tenho certeza você vai cravar. Por quê? Porque ainda que você não seja um estudante dedicado, aprofundado, né, nessa matéria, a tradição nos exames de ordem de primeira fase exigem do candidato conhecimentos gerais, aqueles mais próximos de primeiro período de tributário, né, direito tributário 1, que é a parte geral do Código Tributário. Então, se a gente olhar o histórico das últimas provas de OAB, das questões objetivas, nós temos 5 assuntos que são os mais cobrados. Desses 5, 4 fazem parte dessa parte geral do direito tributário, que são, nessa ordem, né? Obrigação tributária e responsabilidade, os impostos estaduais, esse faz parte da matéria mais avançada, específica, né, digamos assim. Depois entra, em terceiro lugar, o conceito de tributo e as suas espécies. Em quarto lugar, de recorrência de questões, legislação tributária, terminando com exclusão do crédito tributário. Então, como essa parte geral, ela de 5 assuntos, 4 são dessa linha, né, mais ampla de conhecimento do direito tributário, eu resolvi focar as nossas dicas nessas 4 questões, nesses 4 temas de predileção de questões do exame da ordem de primeira fase. Então, em relação à obrigação tributária e responsabilidade tributária, quais são os pontos que a gente tem que focar para certamente acertar essas questões? A primeira delas, no tema das obrigações, é lembrar que no direito tributário a gente não segue a máxima do direito civil. No direito civil, a obrigação acessória, ela segue a sorte da principal. Enquanto no direito tributário, não. No direito tributário, por força dos artigos 113, né, do Código Tributário Nacional e seus parágrafos, né, na verdade, a obrigação tributária acessória, ela, a rigor, ela existe independentemente de uma obrigação principal estar presente naquela relação obrigacional do contribuinte, do sujeito passivo com o fisco. E, para te lembrar qual é a diferença dessa obrigação principal para a acessória, basta dizer que a obrigação principal é aquela que tem conteúdo pecuniário. Então, toda obrigação principal, seja ela com conteúdo pecuniário decorrente de um tributo, seja o conteúdo pecuniário representado por uma multa aplicada pelo descumprimento da legislação. Então, ambas essas gêneses, né, essas origens da obrigação, né, que vão representar ali um conteúdo patrimonial, elas serão de natureza principal. Tudo que é acessório é aquilo que não tem conteúdo pecuniário, porque se traduz num dever acessório, num dever instrumental. São informações, são dados,
são relatórios, são declarações que são enviadas ao fisco, são obrigações que o contribuinte ele tem que atender para o bem da fiscalização, no interesse da fiscalização. Então, a gente chama também de deveres instrumentais, porque instrumentalizam essas informações o fisco, né, dos dados que ele precisa para fiscalizar de maneira mais otimizada e arrecadar mais também, certo? E qual é a pegadinha da obrigação acessória e a obrigação principal? A despeito dessa questão delas serem independentes, delas existirem de maneira autônoma, é que no próprio artigo 113 do Código Tributário Nacional, eu tenho uma previsão que diz que a obrigação acessória, uma vez descumprida, se converte em obrigação principal. Mas isso não é que cai um pó de pirlim-pim-pim em cima da obrigação acessória e ela vira uma obrigação principal. É porque quando você descumpre um dever instrumental desse tipo, ele acaba gerando a aplicação de uma multa. E a multa tem conteúdo pecuniário. Portanto, por ter conteúdo pecuniário, será uma obrigação de natureza principal. Ainda no tema da distinção entre obrigação principal e acessória, a gente precisa saltar ali, jogar uma luz, né? A questão relacionada à obrigação acessória poder ser criada, exigida, portanto, num ato normativo infralegal. Então, decretos, resoluções, portarias. Então, no âmbito do direito tributário, apenas as obrigações de natureza principal demandam uma fonte legislativa, né, normativa, lei em sentido estrito. O que eu estou chamando de lei em sentido estrito? Lei ordinária, lei que passou pelo processo legislativo. Então, decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, exemplo clássico das instruções normativas da Receita Federal, né? Elas são, sim, normas hábeis a criar obrigações de natureza acessória. Lembrando que todos os princípios de natureza tributária, eles orientam essa norma, ainda que infralegal, quando da criação de uma obrigação de natureza acessória. Quer dizer, não é porque eu estou desatado, desamarrado da obrigação de ser uma obrigação criada por lei em sentido estrito, que o legislador constitucional e infralegal, ele pode ali abrir também mão da observância dos demais princípios de natureza tributária, ok? Então, 2 pontos nessa primeira abordagem. 1, obrigação principal e acessória não se confundem e existem de maneira independente. 2, obrigação principal só pode ser criada, assim como o tributo, que acaba sendo uma obrigação principal, por lei em sentido estrito. Enquanto que obrigações de natureza acessória, elas demandam, né, elas são viabilizadas também por atos infralegais. No campo da responsabilidade tributária, que é um ponto que, quando cai obrigação, em regra, o examinador da ordem gosta de trabalhar com as questões relacionadas à responsabilidade tributária, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são o que é gênero e o que é espécie de sujeito passivo no direito tributário. Sujeito ativo no direito tributário é todo aquele ente ou instituição que tem capacidade tributária ativa e ou competência legislativa. O que eu estou dizendo para vocês? Competência legislativa, todo ente tributante tem. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. E como são competentes sob a ótica legislativa, eles também têm inerente a essa competência a capacidade de arrecadar e fiscalizar o tributo. Só que a capacidade de arrecadar e fiscalizar pode ser delegada
para uma outra pessoa jurídica de direito público. É o caso típico das contribuições. As contribuições, especialmente as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, quem as arrecada e fiscaliza são normalmente, por exemplo, os conselhos, né, que regulamentam as profissões, CREMERGE, COREM, CRC, mas eles não legislam sobre aquela contribuição. No entanto, têm capacidade tributária ativa, são sujeitos ativos. Então, em relação ao sujeito ativo, lembrar que sujeito ativo da obrigação tributária é o fisco, lato sensu, são os entes políticos com competência legislativa, que, inerente a essa competência legislativa, carregam a capacidade, portanto, competência também, para arrecadar e fiscalizar. Só que essas atribuições de arrecadar e fiscalizar podem ser delegadas para entidades, né, instituições, pessoas jurídicas de direito público interno. Tudo bem? Bom, em relação ao sujeito passivo, e é aí que a coisa meio que se complica. Sujeito passivo tributário é gênero. E dentro dele eu tenho duas espécies, que são os contribuintes, que são aqueles que praticam o fato gerador de um tributo, e os responsáveis tributários, que são justamente aqueles que não praticaram o fato gerador, mas a lei atribui a eles esse ônus de adimplir a obrigação principal ou acessória. Essas modalidades de responsabilização tributária, elas estão presentes ali entre os artigos 129 a 133, especificamente, de transferência, e 134 e 135 do CTN por imputação legal direta. Ah, Eliana, fiquei meio perdida. Quem é esse responsável? Vou dar um exemplo concreto para você entender. Um menor, ele pode ser proprietário de um imóvel? Claro que pode, não tem nenhum problema. Ele tem condição, inclusive física, um menor de 2 anos de idade, ele tem condição, né, física, fática, de promover o adimplemento do IPTU, o pagamento do IPTU? Não, ele não tem. O fisco vai esperar ele atingir a capacidade civil para iniciar a cobrança do IPTU? Claro que não. O que o fisco vai fazer? Mesmo esse fato gerador tendo sido praticado pelo menor, o Código Tributário Nacional vai chamar os seus pais, os seus responsáveis, eventualmente um tutor, para adimplir essa obrigação na forma do artigo 134, subsidiariamente. Ou seja, nem o pai, nem o responsável, digamos assim, né, o tutor desse menor, praticou o fato gerador, mas a lei tributária impôs a eles a responsabilidade tributária pelo pagamento. E assim por diante, nós temos várias hipóteses. Essas são por imputação legal, as do 134 e 135, né, onde eu chamo pessoas físicas, sócios, tabeliães, pais, curadores, inventariantes. Eu chamo esses responsáveis para adimplir subsidiariamente ou diretamente, mesmo não tendo praticado o fato gerador, eu chamo para responder pelo pagamento desse tributo. E por transferência? Ah, Helena, por transferência é fácil. Olha só, se eu adquiro um imóvel com débitos de IPTU, naturalmente você sabe que quem compra aquele imóvel, quem adquire aquele imóvel, vai trazer a dívida tributária, ou seja, pelo fato do IPTU ser próprio terreno e haver previsão específica no 130, o adquirente de um imóvel com débitos de IPTU vai se subrogar na figura do devedor. Então, ele não praticou o fato gerador desse IPTU, pretérito, portanto, mas ao se tornar adquirente de um imóvel com dívidas, ele se subrogou na figura desse devedor. Então, ele se tornou responsável tributário. Para haver responsabilidade tributária, deve haver lei em sentido estrito. Previsão genérica, né, as previsões genéricas, digamos assim, do 129 ao 135 do Código Tributário Nacional,
E, obviamente, isso não pode representar um ônus injusto para aquele terceiro que não praticou o fato gerador, mas mesmo assim vai ser chamado a pagar aquela dívida de natureza tributária. A adimplir uma obrigação principal ou mesmo dar conta de obrigações de natureza acessória, porque responsável tributário é. Então, fechamos ali as questões principais desse primeiro ponto que eu destaquei como ponto, um dos pontos mais cobrados na OAB em matéria de direito tributário, na primeira fase. Depois, o conceito de tributo e as suas espécies. Quantos são os tributos? Os tributos são 5, né? Segundo a posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, a despeito de eu encontrar alguns doutrinadores, né, que militam em sentido diferente. Então, tem doutrinador que entende que são 4, outros ainda que são 3. Quem admite que são 2 espécies só já foi abandonado, né, nessa teoria há bastante tempo. Mas pelo Supremo Tribunal Federal e a maioria avassaladora da doutrina são 5 as espécies tributárias. Então, está na dúvida de que tributo é, não chame nem de imposto, nem de contribuição, nem de taxa. Diga tributo, porque tributo é gênero. E quais são essas 5 espécies? Os tributos são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Dentro dessas contribuições especiais, eu tenho subtipos, né? Que são as contribuições sociais, as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, as contribuições que são de intervenção no domínio econômico, né? Então, são várias essas contribuições. Então, essa matéria você vai encontrar no âmbito constitucional no sistema tributário nacional, dos artigos 145 a 149 da Constituição da República de 88. Lembrando que o 149, ele se desdobrou depois, porque eu tive uma inclusão do 149A, trazendo a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que ainda existe uma divergência, ainda que tímida, da jurisprudência, né, em relação às características desse tributo, e até existem doutrinadores que entendem que ela seria uma sexta espécie tributária. Mas como essa visão ela ainda não se consolidou, a gente engloba a COSIP, ou CIP, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, nas contribuições de natureza especial, ou seja, as contribuições especiais. Tá? Então, basicamente, no campo do conceito de tributo e das espécies, né? Em relação ainda às espécies, o que você não pode esquecer? Dessas 5 espécies, então, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais, a única espécie que não admite vinculação nem a fundo, nem a órgão e nem a despesa são os impostos. Então, todas as outras demais espécies terão algum tipo de vinculação entre aquilo que o contribuinte paga e uma contraprestação estatal, ou algum benefício, ou algum sinalagma em relação àquele valor que se paga a título de tributo. Ou mesmo eu terei ali uma vinculação ao uso do produto da arrecadação. Já já eu explico. Vamos falar primeiro da única que não é vinculada, que são os impostos. Os impostos, conforme o artigo 16 do Código Tributário Nacional e o próprio 167 da Constituição, inciso 4, ele não pode ser vinculado nem a fundo, nem a órgão, nem a despesa, exceto aquelas hipóteses que o próprio 167, inciso 4 da Constituição, diz que é possível. Exemplo, fundo de combate contra a pobreza, fundo de erradicação da pobreza, a vinculação da arrecadação dos impostos à garantia de empréstimos contraídos pelo poder público, o gasto obrigatório do percentual, né, 18 e 25,
né, respectivamente, saúde e educação, que a própria Constituição determina, lá também, respectivamente, nos artigos 195 e 212 da Constituição. Enfim, o próprio 167, inciso 4 da Constituição, que diz que o imposto não é vinculado, o excepciona. E aí você vai fazer na sua Constituição, embora você não possa levar para a primeira fase, mas já faz aí a sua remissão, faz uma remissão ao artigo 88 do ADCT, porque lá está a vinculação, a possibilidade de vinculação ao Fundo de Erradicação da Pobreza. Ok? Bom, então, o que pode cair na sua prova? Uma lei estadual, que seja, municipal, que seja, até federal, vinculando o produto da arrecadação de um imposto a algo que não está excepcionado pela Constituição. E aí você tem que identificar se aquilo é viável ou não. E se não estiver nestas 4 exceções do inciso 4 do 67, e não sendo o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não pode, é inconstitucional, tá? Fechou? Questão da vinculação aos impostos, né? A renda auferida, tributária auferida pela tributação dos impostos. Vamos falar um pouquinho das vinculações presentes nas demais espécies. A taxa é bem um sinalagma mesmo, ela é bilateral, é um toma lá da cá. Em relação às taxas, que podem ser taxas de serviço ou taxas de polícia, qual é a vinculação? É, como eu disse, esse sinalagma entre eu pago uma taxa e eu tenho uma contraprestação estatal imediatamente revertida. E qual é a obrigatoriedade? É que esta contraprestação estatal nas taxas de serviço, não nas de polícia, nas taxas de serviço, o retorno, a contraprestação estatal, ela tem que ser um serviço público, específico, divisível, posto à disposição ou potencialmente, né, utilizável, se a gente pode dizer assim, ou usufruível pelo contribuinte, por aquele que pagou aquela taxa. Então, essas são as características. Várias taxas ao longo do tempo foram sendo reconhecidas como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por violar esses 4 requisitos, especialmente os requisitos da divisibilidade, da especificidade. Exemplo, taxa de iluminação pública. Por isso que criaram a CIP, a COSIP. Eu posso, né, ao cobrar uma taxa de iluminação pública, conseguir identificar claramente quem é o beneficiário que passa na rua e se beneficia daquela iluminação? Quantas pessoas se beneficiam? Quantos quilowatt-hora aquela pessoa que passou na rua se beneficiou? Então, eu não tenho nem divisibilidade, nem especificidade. Eu não consigo mesurar e eu não consigo identificar quem se beneficiou daquele serviço, ok? Então, como é que isso pode aparecer também na sua prova? Como uma questão envolvendo a criação de uma taxa que viola a divisibilidade e especificidade, ok? Taxas de polícia. A taxa de polícia, ela é, em regra, cobrada como uma contraprestação estatal, é o exercício do poder de polícia. Então, não é um benefício direto ao contribuinte, mas uma restrição a um exercício de liberdade que ele tem. Exemplo, eu posso empreender livremente. Quem me diz isso é a Constituição. Mas se eu quiser abrir uma lanchonete, eu preciso de uma licença, por exemplo, da Agência de Vigilância Sanitária, porque eu tenho que pagar uma taxa para ser fiscalizada, restringido esse meu direito de empreender em prol da segurança alimentar de outras pessoas, dos meus clientes. Da mesma maneira, eu quero renovar meu passaporte. Ok, vou renovar meu passaporte. Eu tenho o direito livre de ir e vir para fora do país, mas eu preciso de um passaporte. E para isso eu vou ter que me submeter àqueles procedimentos que a delegacia, né, da Polícia Federal exige, né, que a União exige para que eu mostre que eu estou apta a sair do país. Então, eu pago uma taxa, né, que nesse exemplo é a GRU, para, então, obter a renovação ou a emissão do meu passaporte. Então, em relação às taxas, a vinculação é justamente a uma contraprestação estatal.
dirigida ao contribuinte que paga esse tributo. Em relação à contribuição de melhoria, a vinculação é a valorização imobiliária que decorre de uma obra pública. Muito difícil, raramente nas provas de primeira fase aparece alguma coisa relacionada à contribuição de melhoria. Mas eu preciso dizer para vocês que a vinculação desse tributo é a verificação da valorização imobiliária de um imóvel pertencente ao contribuinte que decorreu exclusivamente de uma obra pública, custeada pelo poder público. A vinculação dos empréstimos compulsórios, assim como das contribuições especiais, é uma vinculação do uso do produto arrecadado para as finalidades para as quais esses tributos eles foram criados. Ou seja, se a contribuição ela é destinada à previdência social, a receita tributária proveniente desse tributo tem que ser revertida exclusivamente para custear as despesas relacionadas à previdência social. Se a contribuição é de intervenção no domínio econômico, né, destinada a regular aquele mercado, um determinado mercado, exemplo, a CID Combustíveis é uma contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a regular o mercado de combustíveis, de petróleo e seus derivados, gás e seus derivados. Então, quando a União ela manipula essas alíquotas, toda a receita que é arrecadada pela CID Combustível tem que ser revertida para a regulação desse mercado, porque a finalidade dessa contribuição e de todas as contribuições de intervenção no domínio econômico é estimular ou desestimular um comportamento dentro do mercado de produção, de consumo ou na própria economia, ok? Os empréstimos compulsórios, que são só duas hipóteses, se eu tivesse, assim, uma dica ou né? A gente fala assim, um palpite, não é nenhuma dica, é um palpite em tempos de Covid-19, pode ser que apareça, porque existem 4 projetos de lei complementar tramitando no Congresso Nacional, que vem alguma coisa relacionada a empréstimo compulsório decorrente de calamidade pública. Então, o que eu preciso dizer para vocês em relação aos empréstimos compulsórios? São 2 tipos de empréstimo compulsório que a Constituição permite que sejam criados pela União. Só a União cria empréstimo compulsório. 1. 2, se a União resolver criar, tem que ser lei complementar, não pode ser lei ordinária. 3, se for para calamidade pública, né? Se for para guerra iminente ou guerra externa já declarada, eu crio hoje e cobro amanhã. Eu não preciso respeitar o princípio da anterioridade. Ah, Eliana, mas se for para dar conta de investimento urgente em determinados setores, né, de infraestrutura, setores do país. Bom, é até relevante, mas vai ter que esperar o ano que vem. Tudo isso você pode encontrar no artigo 148 da Constituição da República de 88, ok? Então, 2 tipos de empréstimo compulsório. Um para calamidade pública e guerra externa, e o segundo é para dar cabo de investimento público de relevante interesse nacional. O primeiro, a urgência, a emergência, a situação calamitosa justifica eu criá-lo hoje e cobrar amanhã. Já a segunda modalidade não respeita a anualidade, digamos assim. Eu não gosto muito de usar a expressão anualidade, mas é só para você lembrar que só pode começar a cobrar no ano seguinte, ou seja, precisa respeitar a anterioridade tributária, o princípio da anterioridade tributária. Ok? Tá? Então, em relação às espécies, eu acho que esses são os principais aspectos. Em relação ao conceito de tributo, o conceito de tributo você não vai encontrar na Constituição, você encontra no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Conceito de tributo, tributo é toda prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei, né, e que seja cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, em relação a esse conceito de tributo, o que a gente precisa lembrar,
né, que eu acho que seria, eventualmente, uma questão elegível pelo examinador, né? A questão da dação em pagamento. Posso pagar tributo mediante dação em pagamento? Sim, é possível você adimplir o tributo, né, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, né? E você pode exprimir coisas, né, através da dação em pagamento, ou seja, exprimir o valor de coisas dando em pagamento. Ocorre que, pelo 156, inciso 11, né, do Código Tributário Nacional, por enquanto, positivado no ordenamento, a gente só pode dar em pagamento para adimplir tributos bens imóveis, ok? Então, assim, se a questão fosse de segunda fase, eu diria para você, olha, talvez o examinador esteja querendo que você mostre que você sabe que o Supremo vem mitigando essa questão da dação em pagamento, admitindo em algumas hipóteses a dação em pagamento de bens móveis. Mas numa primeira fase, como é letra de lei, se vier uma questão perguntando se pode dação em pagamento e a opção seja bens imóveis, marque essa daí, porque é aqui efetivamente a legislação tributária aponta como possível e não existe súmula sobre o assunto, tá? Então, é ainda tímida a jurisprudência do STF, né? E até recente, né? O julgado, que nem posso dizer que seja efetivamente um leading case, é do final de 2019. Isso ainda não se consolidou no Supremo, então não se preocupe da ação de pagamento, da ação em pagamento, perdão, só de bens imóveis, ok? Tema de legislação tributária. Legislação tributária, o que eu acho interessante? Você lembrar que só lei em sentido estrito cria tributo, decreto não cria tributo, resolução não cria tributo, pode criar obrigação acessória, tributo jamais. Jamais de la vie, você vai ver uma norma infralegal criando tributos. De toda maneira, que lei? Lei ordinária ou lei complementar? A gente tende a achar que lei específica é lei complementar. Não é. Lei que cria tributo, em regra, é lei ordinária. Não precisa ser lei complementar. Irana, mas eu sei que alguns tributos precisam de lei complementar. Você acabou de falar do empréstimo compulsório. Realmente, existem 4 hipóteses em que no direito tributário eu vou demandar lei complementar para criar tributo. Quais são essas 4 hipóteses? Saiu dessas 4, é lei ordinária. Primeira, já falei, empréstimo compulsório, qualquer modalidade, precisa de lei complementar. Segunda, imposto sobre grandes fortunas, que ainda não nasceu, tem vários projetos, né? Então, ele está sendo gestado há décadas no âmbito do nosso Congresso Nacional, mas ainda não foi criado pela União. Lembrar que a Constituição não cria tributo, Constituição enumera o tributo, mas quem cria é o ente competente, ok? A União ainda não criou o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, 1, empréstimo compulsório. 2, IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. As duas últimas hipóteses são hipóteses de tributos residuais da União. São os impostos residuais da União e as contribuições sociais residuais da União. O que tem em comum nessas 4 hipóteses e que vai te ajudar a lembrar delas? Todas as 4 hipóteses estão no âmbito de competência legislativa da União. Então, se aparecer uma pergunta falando de lei complementar para criar tributo estadual, é pegadinha. Por quê? Porque todos os tributos estaduais não precisam de lei complementar. Da mesma maneira que todos os tributos do Distrito Federal ou de qualquer município não vai demandar lei complementar, e sim lei ordinária. Então, 4 hipóteses, as 4 reservadas à competência legislativa da União. De novo, para você não esquecer, empréstimos compulsórios, IGF, impostos residuais da competência da União, contribuições sociais residuais da União. E para a gente terminar nosso papo de hoje, essas dicas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre exclusão do crédito tributário.
Exclusão do crédito tributário, 175, 176 do Código Tributário Nacional, respectivamente, isenção e anistia. O que você tem que lembrar em relação à isenção? Especialmente duas coisas. Primeiro, isenção não se confunde com imunidade. Isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário, prevista em norma infraconstitucional. Se essa isenção está no corpo da Constituição, ela é uma imunidade. Mesmo que a Constituição fale, são isentos, Eliana? Sim, se independentemente da nomenclatura que a Constituição use, não incide, são isentos, será uma imunidade. É a intributabilidade absoluta. Não existe fato gerador, não existe possibilidade de o legislador pensar em tributar aquelas pessoas ou coisas ou situações imunes. Quando você está diante da isenção, você sai do campo constitucional e vai para o campo infraconstitucional e, portanto, se cuida de discricionariedade do ente tributante que tem a competência para aquele tributo, certo? Isso significa dizer que, quando eu digo discricionariedade, optar por mandar um projeto de lei de isenção ou não, é no campo discricionário do executivo. Agora, uma vez editada a norma, o ato administrativo passa a ser vinculado. Fiz um gancho aqui com direito administrativo, ok? Bom, de toda maneira, a isenção, ela é só veiculada por lei ordinária. Eu não isento por decreto, eu não isento por resolução, eu só isento por lei ordinária, lei em sentido estrito, ok? Então, não confundir isenção com imunidade. A isenção, ela pode ser com algum tipo de contrapartida, ou seja, é uma isenção condicionada. Quando a isenção é uma isenção condicionada, eu tenho algumas restrições para revogação dessa isenção por meio de lei. Por quê? Porque eu tenho que respeitar, né, pelo princípio da confiança legítima, eu tenho que respeitar aquele contribuinte que, para se valer da condição de isento, ele deu uma contrapartida para o Estado. Quando a isenção, ela é uma isenção que não exige uma contrapartida, né, então ela pode ser revogada pelo ente competente. Também, se a lei criou, só a lei vai revogar. E qual é a característica típica da anistia? A anistia é um perdão tributário. Só que, diferentemente da remissão, que é o perdão total da dívida, a anistia, ela só atinge as multas, as penalidades. Então, a anistia, ela é o perdão de uma parte da dívida tributária, mas apenas aquela parte que se refere à aplicação de multas. Muito comum você conjugar nos parcelamentos tributários, você conjugar com anistia de um percentual, ou até da totalidade das multas aplicadas como atrativo dos parcelamentos, certo? Então, anistia não se confunde com remissão. Remissão é o perdão total da dívida, enquanto que a anistia, ela é na verdade, apenas o perdão das multas tributárias. Bom, era isso que eu queria comentar com vocês, nestas dicas, assim, meio que a jato, né? Para a primeira fase, para as questões objetivas da OAB, dizer para você que você está preparado, você terminou sua faculdade, você fez ou então está em vias de terminar sua faculdade, você já fez tributário 1, já fez tributário 2, você tem o instrumental dentro de você necessário para cravar as 5 perguntas de direito tributário na primeira fase da OAB. Tá? As questões, elas são direcionadas à parte geral, entendeu? Dá uma olhadinha nessas dicas, revisita a parte geral do Código Tributário Nacional, que eu tenho certeza que você vai sair super contente da sua prova, acertando todas as perguntas em direito tributário. No mais, eu desejo super boa sorte e estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Mais uma vez, boa sorte!